Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os patriotas que seguem aí, que me assistem. São poucos, mas é uma nata. Uma nata da sociedade. Vamos lá. Tava vendo o jogo do Santos aqui, mas tá um sofrimento. O Santos não consegue fazer um gol. Mas vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 15. Eu vou falar sobre o que eu mais gosto de falar, sobre geopolítica. Vou passar sobre alguns assuntos também aqui do Brasil, mas que no final das contas diz respeito aí à geopolítica, tá? Camisetinha hoje bem isentona, né? Então vamos lá. Hoje eu vi uma reportagem no Twitter da Record, eu queria só fazer um comentário, então quem quiser saber maiores detalhes é só ver lá a reportagem da Record. Fala sobre a Rede Globo no escândalo do Banestado. Para quem lembra do escândalo do Banestado, foi um negócio bem feio que aconteceu, veio até fechar o banco, se eu não me engano, e envolve lavagem de dinheiro, né? Tudo isso tem a ver com o que vem acontecendo com a Globo, né? Com as denúncias que a Globo vem sofrendo aí a respeito dos marinhos receberem dinheiro, dinheiro sujo aí no gabinete deles, lá no dentro da Rede Globo, né? Uma notícia, coisa que eu não sabia, que eu vi hoje. Quem era o juiz, né, na época do escândalo do Banestado? Quem era o juiz que estava cuidando dessa parte, que isentou a Globo, né? Que a Globo não deu nada para a Globo na época e hoje está aparecendo as coisas, né? Que a verdade tarda, mas não falha, né? A justiça tarda, mas não falha. Hoje a gente está vendo que a Globo tinha muita coisa envolvida naquele rolo e o juiz da época que cuidou daquilo foi simplesmente o nosso herói nacional, Sérgio, filho da puta Moro. Você vê que ali ele já era, né, já estava ali do lado errado da coisa, né? Enganou muita gente, me enganou. Então é só para lembrar disso. Se vocês quiserem saber sobre mais aprofundar mais nesse assunto, acho que lá no site do R7 vai ter a reportagem completa. E no YouTube, todas as redes sociais aí bombou. A Rede Globo pilantra. Outra coisa também, outra notícia muito boa que teve hoje foi que a OCDE, para quem não conhece, a OCDE é o grupo dos países que dão certo no mundo, né? São países de valores parecidos, né? Valores conservadores, valores liberais, de economia de mercado, os países que dão certo no mundo. O Trump convidou o Brasil a fazer parte da OCDE, o Brasil tem algumas metas para cumprir, né? Porque é um país que viveu sob jugo comunista por muitos anos. Então, ou seja, para entrar na OCDE tem que ter a educação tem que estar num certo patamar, a saúde e tal. Então, o Brasil tem que cumprir algumas metas aí para fazer parte da OCDE. Mas foi convidado e o Brasil vai, com certeza nós vamos chegar aí a compor esse grupo seleto de países. A OCDE convidou o Brasil para coordenar um grupo de recuperação econômica mundial. Olha que coisa. A OCDE convidou o Brasil para ser o coordenador desse grupo que vai fazer as diretrizes aí para que os países pertencentes à OCDE consigam minimizar ou atravessar ou até vencer a crise econômica causada pelo Covid-19. O pessoal fala, mas como isso? O Brasil está indo tão mal? Não está indo tão mal porque você está vendo a Globo, cara. Né? Mas o arroz está R$40, o arroz está 40 conto porque o Lula pegou a Raposa Serra do Sol, um dos maiores arrozais, polos de plantação de arroz do mundo, e proibiu de plantar arroz lá, mandou os plantadores de arroz embora, fez uma reserva indígena, só porque lá tem a maior mina de diamante do mundo. Né? E ele botou isso na mão dos Yanomami, lá em Roraima, divisa com a Venezuela,
e tá lá esperando eles. E não, já está sendo roubado, inclusive, né? Os Yanomami tem meia dúzia de índio para um território do tamanho de um país europeu. Virou tudo terra indígena e era o maior e era um dos maiores polos produtores de arroz do Brasil. Então, conforme veio a pandemia, o pessoal ficou em casa, o consumo de arroz aumentou, né? Aumentou muito o consumo de arroz, muita gente pedindo japonês no iFood e fazendo arroz em casa, quando o pessoal não está comendo mais na rua, né? Está comendo em casa, aí você fala, mas como que tem a ver? Vai almoçar na rua? É muito simples. Quando você almoça na rua, você trabalha e almoça em restaurante, você vai no self-service e lá tem 1 milhão de mistura. Você bota menos arroz na sua comida e coloca mistura. Né? Você vai botar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e vai aquele monte de mistura. Quando você come na sua casa, você bota um monte de arroz, um monte de feijão, vai um bife, uma batata, uma salada e acabou. Né? Então você em casa você acaba consumindo mais arroz e feijão e menos mistura, claro. Né? Você não vai. Quem é que vai cozinhar um monte de mistura? Né? Fazer aquele monte de prato para o almoço, né? Então é meio óbvio, né? Então é isso daí. O Brasil foi convidado. Por que, que o Brasil foi convidado? Porque o Brasil, o FMI, o Banco Mundial, a Febraban, que é a Federação dos Bancos, né? Estão revisando os dados do Brasil aí, o PIB, e estão chegando à conclusão que o Brasil na pandemia vai ter uma recessão, uma queda de 5%, mais ou menos, diferente dos 9, né, dos 9,8 aí que eles estavam pensando que seria, né? Então o Brasil vai ter uma queda aí de em torno de 5. Quem está no mercado está vendo o que está acontecendo, está vendo o Brasil bombando, voltando a bombar, né? Você vê aí agora com o tratamento antecipado, né, o tratamento precoce da doença. Você vê o povo na rua, o número de doentes caindo, né, porque o povo está na rua, não está em casa, saturando o ar, se contaminando, né, está na rua trabalhando, está na rua andando, o vírus está indo para a atmosfera e está morrendo, porque ele não dura tanto tempo fora do corpo humano. Né, não dá tempo dele sair, pegar um vento, um sol, principalmente, porque sol, para quem não sabe, o sol tem raios UVA e UVB. Né, que se você não tem uma proteção, uma pele, uma casca, um pelo igual aos bichos, se você é um micro-organismo, esse UVA e UVB destroem o seu DNA. Então, uma coisa é um vírus que se propaga pelo ar na sombra, uma coisa é um vírus que se propaga pelo ar no sol. Né, ele morre assim que ele toma o solzinho. Então, essa é a importância do sol também, não só para a vitamina D. Né? Então é isso aí. Então o pessoal está na rua, o pessoal está trabalhando, voltando a trabalhar, o número de doentes, de contaminados está diminuindo, graças a Deus agora os médicos e os governadores, os prefeitos viram que estavam errados, porque também a PF está no pé, né, por causa dos respiradores que nunca chegaram. Os prefeitos decidiram liberar aí o uso da hidroxicloroquina, da isometrintina, dos remédios tudo. Então o tratamento precoce começou a ser aplicado no Brasil inteiro e está acabando o problema de morte. As mortes estão caindo, vai ter, ó, eu não dou uma semana para passar um dia sem uma morte aí, tá? Então é isso aí, o Brasil tá bombando economicamente. Por isso que lá fora o Paulo Coelho está falando essas merdas. O Paulo Coelho sempre tirou foto com Lula, sempre foi petista, né? Viveu às custas aí Bom, já falei do Paulo Coelho, não vou falar mais. Bosta que não merece, nem que eu fale dele. Então, assim, é por isso que DiCaprio, a esquerda internacional, está atacando o Brasil, tentando boicotar o Brasil, porque vai ver que o Brasil vai bombar, como vinha bombando antes da pandemia. Né? O Brasil é um país riquíssimo, que foi roubado durante muito tempo. Se você acaba com a corrupção, sobra muito dinheiro para o Brasil investir nele mesmo. Né? Então o Brasil tem um puta presidente, o Brasil tem um puta ministro da economia e puta ministro de infraestrutura e vai bombar. Vai bombar. Né? Quem estava querendo aí transformar o Brasil, querendo que o Brasil fosse Cuba, Venezuela, o fascista, o nazista, vai chorar, vai chorar. Voltando a falar de lá de fora, né, da geopolítica, o democrata John Biden, que é o
o antagonista aí do, do Trump, ele deu sinais hoje, aí, deu entrevistas hoje aí, dizendo que, sinalizando que vai punir a Inglaterra pelo Brexit, né? Vai botar a Inglaterra lá no fim da fila para fazer acordos comerciais com os Estados Unidos. Isso se ele ganhar a eleição, o que não vai acontecer. Vai tomar um pau do Trump. Vai tomar um pau do Trump. Isso aí já é fato. Acabou. Então ele sinalizou que se a Inglaterra manter esse Brexit aí e endurecer ali com a Irlanda, a fronteira com a Irlanda, porque a Irlanda não quer sair da Inglaterra. A Irlanda é um país de viado. Só tem homossex lá. Nada contra, mas eles estão perdidos. A Irlanda é muito esquerdista. Então a Irlanda não quis sair do Brexit, não quis sair da União Europeia, tem uma visão, ainda está viajando, acreditando no conto da carochinha do globalismo. Então ela tá com essa divisão lá, e o Biden falou que se endurecer a fronteira com a Irlanda, ele vai botar a Inglaterra lá no fim da fila. Bom, mas isso é se ele ganhar, não vai acontecer. Uma coisa que aconteceu hoje, a notícia mais importante do ano, referente à paz e guerra, né, referente ao futuro do mundo. Os países árabes hoje fizeram uma nota, né, emitiram uma nota. Alguns países árabes, Egito, Arábia Saudita, o Emirados Árabes e o Bahrein, entre outros, emitiram uma nota para se defender, na verdade, porque o Irã, que não é árabe, é persa, tem acusado a Arábia Saudita e os outros países árabes de ter traído a causa palestina, né? Porque eles assinaram, aí eu vou falar desse acordo, eles assinaram um acordo de paz com Israel, né? De paz e cooperação. E para eles o Irã ficou doido, porra, vocês estão traindo a causa palestina. E é claro, né, o coro da comunidade da autoridade palestina foi o mesmo. Oh, vocês nos traíram. Quando a autoridade palestina acusou esses países árabes de trair o Islã, aí eles ficaram muito putos, né? Aí eles lembraram algumas coisas que vem acontecendo, né? A Arábia Saudita e o Egito principalmente lembraram que eles vêm há décadas patrocinando, pagando, sustentando a autoridade palestina, porque a Palestina é um lixo, né? A Palestina não tem água encanada. A Palestina não tem hospitais, não tem escolas que prestam. A autoridade palestina não consegue, além de coletar alguma grana ali dos palestinos, né, eles têm ali uma receita, né, de taxas e impostos, eles não fazem nada com o dinheiro, eles roubam. Né? Além desse dinheiro que eles tomam dos próprios palestinos, eles recebem muito dinheiro desses países árabes pela causa palestina. E os árabes descobriram que esse dinheiro vai tá indo para paraísos fiscais, né, que o Yasser Arafat, né, o famoso Yasser Arafat, já falecido, é um cara que morreu bilhardário, né, com dinheiro a rodo guardado em paraíso fiscal, dinheiro que era para a causa palestina e não para ele, né, e dinheiro que veio dos árabes, né, do petróleo árabe. Então, quando os árabes foram xingados aí pelo Irã de ter traído o Islã, que eles não têm moral para ser donos de Meca, por exemplo, que é a cidade mais sagrada do Islã, fica na Arábia Saudita. Eles acham que a Arábia Saudita, o governo saudita não tem moral para ter a soberania sobre Meca, porque eles traíram o Islã. Isso vai dar merda. Tá? Então eles lembraram isso. Né? Antes de falar sobre esse acordo, eu queria falar sobre o que aconteceu no Brasil hoje. Né? O Exército, desde 95 ou 93, se eu não me engano,
o Exército de Caxias, o Departamento de Engenharia, né, o Batalhão de Engenharia Ferroviária, não construiu uma ferrovia no Brasil. Então já vai aí quase 30 anos, 20 e tantos anos, e vai voltar a fazer uma ferrovia de primeira. Chama a ferrovia FIOL, se não me engano, Ferrovia de Interligação Oeste-Leste, que vai ligar Ilhéus, o Porto de Ilhéus, a uma cidade de Tocantins. Então vai atravessar a Bahia inteira, vai até o Tocantins, e isso vai ajudar muito na escoação da produção ali da região, né? Já temos uma ferrovia que liga norte-sul, então vai ser um ramal dessa ferrovia. Então muita coisa que vem ali daqui de São Paulo ou de Minas ali, que volta ali, vai conseguir desviar essa produção para o porto de Ilhéus ali. Então vai ajudar bastante. Mas antes de ser um empreendimento comercial, é sim um empreendimento estratégico de defesa, né? É fato que o Brasil ter abandonado as ferrovias foi um erro estratégico absurdo, né? O Brasil é um país continental e tem uma malha ferroviária pífia. E isso, estrategicamente, é horrível, né? Horrível comercialmente para escoar a produção, né? E é horrível na questão de defesa. Como é que você tem um território tão grande e você não tem uma dificuldade logística gigantesca de você transportar uma unidade, um batalhão que seja de blindados, por exemplo, do sul para o norte. Por exemplo, vamos invadir a Amazônia. A maioria dos nossos blindados ficam no sul do país, né? A maioria da nossa cavalaria blindada fica no sul do país. Por exemplo, as baterias de saturação de lançadores de foguetes da Astros ficam geralmente no centro do Brasil, ali em Brasília. Podem também ajudar ali na costa para saturar campo de batalha, atacar navios, né? Porque tem um alcance agora, com o novo Astros 2020, um alcance de 300 quilômetros. É um míssil que alcança 300 quilômetros, então assim, ele pode ser usado para muita coisa, para defesa, maravilhoso. Só que é pesado, até como é que você vai transportar isso 2.000 quilômetros se ele fica concentrado em Brasília e você precisa dessa arma lá na Amazônia? Como é que você vai fazer? Até pegar ônibus, trem, barreiro, escambar, trem não, né? Não tinha. Pegar rodovia até chegar lá, porra, já acabou a guerra, né? Então é complicado, tem que ter uma ferrovia para escoar isso daí, tá? Então é primordial para a defesa do Brasil essa capacidade logística de você conseguir transportar suas tropas, os seus meios operativos de forma mais rápida e eficiente, né? Então o Exército não está pensando só na escoação, para escoar a produção, mas está pensando em defesa, tá? Inclusive, né, por causa desse mimimi que está tendo da Amazônia, né, desse Paulo Coelho, pau no coelho e o cabeção, o DiCaprio e essa Greta nojenta, esse mimimi todo para boicotar o Brasil, mas eles têm muito interesse realmente em transformar ali o que o pessoal chama de AAA, né, que é pegar uma faixa dos Andes, Amazônia e Atlântico e transformar isso em território internacional, ou seja, vai pegar a Amazônia inteira para a ONU, né? Existe isso, tem um projeto desse encabeçado pela França na ONU para implantar o AAA, né? Pegar dos Andes, Amazônia e até o Atlântico, transformar isso num corredor verde que vai ser cuidado pela comunidade internacional e ONGs. ONGs nada, né? Os caras querem roubar o nosso petróleo, nossas riquezas. Ninguém está preocupado com mato, não. Se eles estivessem preocupados com árvore pegando fogo, eles estavam fazendo o tal do AAA lá na Califórnia, né? Na Austrália no passado, na África no ano retrasado, no ano passado também. Então parece que só a madeira daqui, quando queima, gera gás de efeito estufa, né?
A madeira de outros países na Rússia não gera, não. A Rússia pega fogo 3, 4, 5 vezes a quantidade a área que o Brasil pega fogo todo ano e ninguém fala nada pro Putin. Por quê? Porque o Putin tem bomba atômica, caralho. Simples assim. O Brasil não tem. Né? Ulisses Guimarães fez o favor de tirar a nossa capacidade bélica, a nossa capacidade dissuasória nuclear. Tá? Vamos ter que mudar isso uma hora, pessoal. Vamos ter que mudar isso. Tá? Então é isso. O Brasil, por causa dessa questão amazônica, o Exército está fazendo o maior exercício militar já feito no Brasil, na região amazônica. Levaram um monte de militar para lá, 35 mil, se eu não me engano, mais de 30 mil militares estão lá fazendo esse exercício, inclusive levaram nossas baterias de saturação de terreno, né, de lança-foguetes, os Astros 20, para a Amazônia. Né? É uma arma muito poderosa que o Brasil tem, tecnologia nacional. Se não for a melhor do mundo nesse quesito, é uma das mais top 3 com certeza, né? Deve ficar atrás ali dos Katyusha lá do russo e dos americanos, né? Então assim, para saturação de terreno, foguete, o Astros 2020 produzido pela Avibras brasileira é top de linha, tá? Pouca gente sabe disso, é top de linha. E está na Amazônia já. Hoje houve os primeiros disparos, testes, chega a arrepiar. Os caras levantam lá um caminhão, levanta e solta 20 foguetes um atrás do outro, com 30 quilômetros de alcance, com precisão muito boa, e é difícil, cara. Eu vou falar para você, que você invadir o Brasil pela Amazônia, já expulsamos os franceses uma vez, já expulsamos os holandeses, os portugueses. Para quem não sabe, o Exército de Caxias, o Exército Brasileiro é um dos únicos exércitos invictos do mundo, tá? E foram várias guerras, não foram poucas não. Isso a esquerda tentou esconder. Quem nasceu ali, quem estudou na década de 70, 80, de 90, 91, 92 para trás, sabe do que eu estou falando. Né? A molecada de hoje acha que o Brasil não tem histórico de guerra, né? Mas o Brasil nunca perdeu uma guerra, tá? E teve guerras grandes, no caso da Guerra do Paraguai, por exemplo. Mas o caso aqui não é história, né, gente? Então é isso. Vou voltando ao acordo de paz de Israel. Houve hoje o acordo de paz entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes, assinado na Casa Branca, também pelo Trump. Né? E o Trump disse que além desses países, tem outros países querendo aderir. Né? Esse acordo engloba um acordo de paz que engloba cooperação militar, tecnológica, de saúde, turismo e outras cositas más. Ou seja, vai ter muito árabe podendo visitar Jerusalém, uma cidade sagrada muçulmana, com o respaldo de Israel, né, com ajuda e com segurança que Israel consegue prover ali. Então são as 3 maiores religiões ali do mundo, né, uma das 3 maiores religiões do mundo, entrando num acordo de paz inédito no mundo, né? Nunca um país árabe assinou os árabes não aceitavam o Estado de Israel, tá? E agora cada um vai fazer uma embaixada. Israel vai ter uma embaixada em Abu Dhabi e o Emirados Árabes vai ter uma embaixada em Jerusalém, né? Uma embaixada dentro de Israel. Isso é uma coisa sem precedente na história da humanidade. Né, uma briga ali que tem desde a época de Abraão, né, que dizem que os judeus vieram do filho de Sara, né, de Jacó ali, acho que é Isaac, e o filho bastardo o filho mais velho, vamos usar o termo bastardo, vamos usar o filho mais velho de Abraão, que era de uma concubina, não de sua esposa. Teria feito dali, teria nascido o povo árabe. Então é a paz entre os filhos de Abraão, né? Isso é bíblico, viu, gente? Quem conhece a Bíblia aí sabe que tem profecias sobre isso, inclusive, tá bom? Então isso é muito importante. Voltando, falando mais um pouquinho dos Estados Unidos, o Mike Pompeo vai visitar o Brasil,
Novamente, Mike Pompeo é o secretário de Estado, acima dele só o Trump, o vice-presidente caso der merda, não faz parte da linha hierárquica, tá? Ele é o reserva do Trump. A linha de hierarquia nos Estados Unidos é Trump, presidente, o secretário de Estado e o secretário de Segurança, né? Então, de defesa. Então, o Mike Pompeo hoje é o segundo nos Estados Unidos, é o segundo homem dos Estados Unidos. Ele vai estar no Brasil visitando a fronteira com a Venezuela. Vai visitar ali Boa Vista, Pacaraima, e vai visitar também a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana normal, a Guiana Inglesa, né, que é só Guiana hoje. O que esse cara está fazendo aqui? Acho que mês que vem ele está aí. Parece que a batata do Maduro está assando, né? A Venezuela hoje está tendo muito protesto, embora por causa do Covid o governo do Maduro proibiu. O governo do Maduro, desde o começo do ano para cá, já tem confirmado quase 1.300 mortes políticas, né? Ou seja, matando pessoa na rua porque tá se revoltando contra o governo opressor. E o povo está na rua hoje, mesmo com o Covid, mesmo com o governo proibindo, porque tá na região de Maracaibo, se eu não me engano, está faltando energia. Né, já está tendo um apagão, falta gás, já falta comida e está tendo apagão que dura 12 horas lá. Então o pessoal se revoltou mesmo, né? E esse Mike Pompeo está aí, né? Hoje os Estados Unidos também o segundo, um homem mais forte do Maduro aí, teve 750 milhões de dólares apreendidos, né, pelo governo americano, tá? Então a coisa está ficando feia para o Maduro. O Trump também, a CIA descobriu hoje, não sei se foi hoje, mas descobriu que o Irã tá querendo, vai tentar matar o embaixador americano da África do Sul, né? Isso um dia ou dois antes das eleições, isso até novembro. A CIA descobriu isso e o Trump já mandou um recado, dizendo que qualquer atitude do Irã contra os Estados Unidos, a resposta será 1000 vezes maior. Né? Então, como eu disse ontem, os tambores de guerra estão batendo cada vez mais fortes, tá, gente? Não tem como escapar, tá? Vai haver sim, o pessoal acha que não, já vivemos uma guerra, né? A guerra nunca começa com a guerra bélica, ela sempre começa com a guerra híbrida e depois a guerra de informação. A guerra híbrida já vivemos há algumas décadas, já começou, na verdade ela nunca acabou, né? Desde o final da Guerra Fria. O Santos acabou de empatar com o Olímpia na Vila pela Libertadores. Tá foda. Fazer o quê? Mas é isso. Então vem a guerra híbrida, depois a guerra de informação. Já estamos na guerra de informação. O próximo passo é a guerra bélica e essa guerra vai envolver muita gente. Esse acordo entre árabes e judeus tem muito a ver com isso, tá? É aquilo que eu falei, todas as informações que eu passo aqui, se você tiver um pouquinho se você for se aprofundar um pouquinho mais, eu dou dando mais ou menos o caminho. Mas se você pesquisar, verificar um pouquinho mais, você vai ver que está tudo interligado e vai culminar num ponto que é inevitável, tá? A última notícia para finalizarmos bem: Covid-19, a Universidade de Pittsburgh, através da sua escola de medicina, conseguiu isolar a menor anticorpo, a menor partícula de anticorpo contra o Covid. O que é isso? Isso quer dizer que eles conseguiram localizar isolar uma molécula. O vírus, vou explicar basicamente, o vírus ele não ataca todas as células, cada vírus ataca uma célula específica, porque ele tem lá nas patinhas dele, as patinhas são triangulares, então aí ele encaixa nos buraquinhos triangulares, exemplo, daquela célula específica, injeta o DNA dele ali, e o DNA dele começa a se reproduzir muito lá dentro, até que a célula incha, explode, sai um monte de vírus para atacar outras células iguais àquela. Então, essa partícula de anticorpo, ela é como se fosse uma rolha que tapa esse buraquinho triangular, e o vírus não consegue acoplar para inserir o seu DNA. Então, assim, isso é a melhor notícia que se poderia ter,
porque é muito melhor do que uma vacina, né? Porque não é uma doença que mata em horas, é uma doença que mata em dias. Então, assim, independente da situação da infecção, se o doente for exposto a essa partícula, a esse anticorpo, ele vai se curar, né? Ou seja, o vírus vai parar de se reproduzir e o corpo vai se curar. Então, assim, isso caga a vacina, né? Isso caga a vacina, porque vacina para doença que não mata é absurdo, né? Então, é a melhor doença é a maior notícia que poderia ter sobre Covid, tá? Vacina ultimamente não é uma boa ideia. E a gente vai entrar nesse assunto depois. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas vou entrar nesse assunto depois, porque eu sou contra as vacinas de hoje, não contra as vacinas tradicionais, né? Mas as vacinas que estão feitas hoje são feitas de formas erradas e diferentes, tá bom? Boa noite para todo mundo, um abração, fica com Deus e fé.